Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, daqui a pouco estaremos ministrando. Deixa eu passar aqui para os irmãos o telefone do nosso mensageiro, não é? Nosso querido irmão Osiel. Louvado seja Deus. Os irmãos que desejarem colaborar, contribuir. 3498-5941. 3498-5941. É o telefone do nosso mensageiro para acolher oferta domiciliarmente. Você que deseja nos ajudar, deseja contribuir com esta obra evangelística, apostólica, missionária, que é o Acorda Bênção. Amém? Em nome do grande Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pois bem, nós vamos agora a esta abordagem de Marcos capítulo 6, uma abordagem que se alongará, faremos talvez em mais de 2 tempos, né? Em mais de 2 tempos, porque é um capítulo consideravelmente grande e a gente não tem aquelas pressas todas de terminar o livro de Marcos. O importante é compartilhar com os irmãos os princípios que, louvado seja Deus, são importantes para a nossa regra de fé e prática, não é? Bendito é o nome de Jesus. E também princípios que servem de apoio apologético para que os irmãos possam assim louvado seja Deus, responder à razão da esperança que há em suas vidas, não é? E da esperança que há em si. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então nós, glória a Deus, vamos estar pontuando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que é de mais interessante. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez os parabéns aí para a nossa irmã Denise Correia, que há pouco ligou o rádio, mas já recebeu as felicitações de todos nós, não é? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Partiu para todo o pessoal que está na escuta, não é? Clécio do Manto, pastor Leandro e sua esposa Leide, como já dissemos, Elizabeth, Flávia Santos, Iris Aguiar. Amém. Todo mundo aí na escuta. Valeu. Glória a Deus. Rosineide Tailane. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a nossa irmã. Obrigado pelo carinho aí, audiência. Amém. Louvado seja Deus. Pai do Senhor para o pessoal de Deus aí que está na escuta. Pois bem, amados, vamos reler aqui um trecho desse capítulo 6 de Marcos, que refere-se à retirada de Jesus para Nazaré. Nazaré foi o lugar onde Jesus foi criado, por isso que o seu nome, que era muito comum, que era muito popular na época, até por causa da profissão de fé dos judeus.
do nome Jesus, né, que a transliteração de Josué. E por isso que havia algo assim muito comum no uso desse nome, era usado com muita frequência. Como nós temos aqui no nosso país, muitas Marias, muitos Antônios, muitos João, muitos Marcos. Isso é por causa da profissão de fé da família, né? Nomes adotados pela frequência da Igreja Católica, maciça, marcante, né? E também, quando acontece da família ser evangélica, a turma coloca muito nomes bíblicos nos filhos, com a pressuposição de que serão assim muito abençoados. E às vezes é cada um mais traquina que o outro. Só misericórdia, né? Mas havia essa ideia da profissão de fé, da popularização, né, do nome de Jesus. E aí se acrescentava o lugar onde a criança havia sido, onde a criança havia nascido ou se criado. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, como está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Por isso que o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Cristo por causa da unção. Cristo significa ungido, né? Sofredor. E o nazareno vem exatamente pelo fato de ter sido criado em Nazaré. Louvado seja Deus. Mas vamos ler. Marcos capítulo 6. E partindo dali chegou à sua terra, porque ele foi criado lá. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simeão? E não estão conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Glória a Deus.
E como é importante lermos a palavra de Deus, importante lermos a Bíblia, né? Porque a gente vai se familiarizando cada vez mais com o texto bíblico e vai encontrando respostas. Inclusive, espero que a nossa irmã Lindomar esteja nos ouvindo nesta oportunidade, que ela me fez uma pergunta e eu estava sem Bíblia na hora para dar elas referências dos filhos que Maria teve, irmãos de Jesus, para certamente tirar a dúvida de que Maria só foi virgem até Jesus nascer. Depois de Jesus, Maria teve outros filhos que não foram concebidos por obra e graça do Espírito Santo. Só Jesus. O que não diminui Maria em nada daquilo que ela foi enquanto viva, porque ela agora dorme no Senhor Jesus, esperando o arrebatamento da igreja, junto com todos os santos do Velho e do Novo Testamento e da era moderna em Cristo Jesus, que estão mortos. O único que ressuscitou, está vivo, é Jesus, e é por isso que ele é invocado, é adorado, é venerado. O fato de Maria ter tido outros filhos depois de ter concebido Jesus, em nada a macula, em nada a diminui no papel que ela teve supra importante de ter gerado o Filho de Deus, de ter carregado no seu ventre durante os 9 meses o Verbo que se fez carne, né? E que merece todo o nosso respeito, a sua memória, mas não a nossa veneração, não a nossa adoração. O único que deve ser adorado é Jesus Cristo, que é Deus, o Deus verdadeiro. Então, nesse capítulo 6, o versículo de número 3, né, já traz para nós essa resposta. Que Jesus era carpinteiro, filho de Maria. Jesus era irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simeão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esses 4 irmãos de Jesus, né, os 4 meio-irmãos, e as suas 2 meias-irmãs, que eram filhos de José e Maria, nascidos depois de Jesus. É importante salientar que Tiago tornou-se líder da igreja em Jerusalém. Inclusive responde também a pergunta da nossa irmã, se é Tiago que havia escrito a epístola. Pronto, é esse mesmo Tiago que escreveu a epístola que serve para os crentes da diáspora. Tiago, que é a epístola depois da carta aos Hebreus. Esse mesmo Tiago fora irmão de Jesus, sim senhora, sim senhor. Que foi o líder da igreja em Jerusalém, foi o que tinha o primado da igreja em Jerusalém, Tiago. A gente aprende isso lendo Atos capítulo 15. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Judas, não é o Judas o traidor, é o Judas que escreveu a epístola de Judas, que está escrita antes do livro de Apocalipse. Aquele Judas é o que é o irmão de Jesus, e não o Judas o traidor. Louvado seja Deus. Mas a gente percebe logo no começo, como já vimos em outra oportunidade,
nós vimos isso, inclusive, louvado seja Deus, numa abordagem anterior que fizemos, o capítulo precisamente 3 de Marcos, que os próprios familiares de Jesus não entendiam muito, no princípio, o seu comportamento, né? Chegaram até a dizer que ele estava fora de si. Marcos 3:21, os parentes de Jesus, quando ouviram o que estava acontecendo, de as pessoas estarem afluindo a ele e de também ele estar expulsando demônios, os escribas que o criticavam, os fariseus, os herodianos, inclusive, que começaram a nutrir um sentimento odioso com relação ao Senhor Jesus, isso amedrontava a família. Gerava uma certa instabilidade, uma certa insegurança, um certo receio dos parentes, que inclusive, talvez, supostamente para preservá-lo, saíram para deter Jesus. Versículo 21 do capítulo 3 de Marcos, porque diziam que ele estava fora de si. Diziam que ele estava fora de si. E foi por isso que Jesus deu aquela palavra forte de que os seus familiares eram aqueles que estivessem ou fizessem a vontade de Deus. Capítulo 3, versículo 35. Já aqui desse capítulo 6, a gente percebe que os conterrâneos de Jesus, porque depois os parentes passam a acreditar nele, se apercebem de que ele era diferente, de que havia um diferencial nele, na pessoa de Jesus, não é? Que até então os próprios familiares tinham algum certo impedimento de acreditar nele, mas depois reconhece esse diferencial que Jesus tinha. Mas os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, os da sua terra, insistiam em resistir o que fluía de Jesus, que era o poder e a sabedoria divina que fluía dele. Ao ponto de questionar de onde vinha aquelas coisas, a sabedoria que ele expressava e as maravilhas que se fazia por suas mãos. Jesus tinha já a sua fama percorrida por todas essas terras, de que o endemoniado gadareno havia sido liberto, de que a filha de Jairo tinha sido ressuscitada, de que a mulher do fluxo de sangue havia tocado nele e havia sido curada, de que ele havia apaziguado a tempestade quando estava no barco com os discípulos. A fama de Jesus já se despontava de que ele tinha curado o homem da mão mirrada. Louvado seja o nome de Jesus. Mas na sua terra havia um questionamento acerca disso,
E só aqueles que estavam abertos a essa manifestação através de Jesus era que, recebendo a imposição de mãos, eram por ele curada. Quanto aos incrédulos, nada recebiam. Por isso que está escrito em João capítulo 11, versículo 40, que se credes, verás a glória de Deus, porque a crença é fundamental, não é? Para que se receba o milagre. É necessário crer. Como está escrito, se credes, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se credes, verás a glória de Deus. Jesus não tem muita coisa com quem é incrédulo. A gente observou na casa de Jairo, e quando ele chegou lá, os que estavam dentro da casa saíram e disseram para que Jairo não incomodasse mais o mestre, porque a sua filha já estava morta. Aí Jesus disse para Jairo que ele não temesse, cresce tão somente. E não permitiu que alguém o seguisse, senão a Pedro, Tiago, a João. E a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Teve o irmão de Jesus. Por isso que eu disse que a família Jesus, depois do episódio do capítulo 3, tinha passado a crer. Tiago foi um dos. Por isso foi honrado em ter o primado da igreja de Jerusalém, não é? E quanto aos incrédulos, louvado seja Deus, fora dito que eles saíssem de dentro da casa, que eles saíssem, que eles se retirassem. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fez um milagre acontecer na vida da filha de Jairo. É importante crer, é importante acreditar. Porque é a credulidade que antecipa o milagre. Não é? E há situações, me foi perguntado um dia desses, se a pessoa que é orada tem que ter fé para que o milagre aconteça na vida dela. Sim, tem que ter fé. Agora, quando é o dom da fé que se manifesta no mensageiro, aí a fé do outro é, vamos dizer assim, dispensável. Quando não é o dom da fé, é uma iniciativa do mensageiro, é a iniciativa do pregador, é necessário que o outro, o receptor da oração, o ministrador da imposição de mãos, o ministrador da unção com óleo, tenha acompanhada a fé do que recebe a imposição de mãos, tenha acompanhada a fé do que ministra a unção com óleo. Por isso que está escrito que o que dois de nós concordarmos na terra acerca de qualquer coisa e pedirmos ao Pai, crendo, haveremos de receber. Aí é onde se torna importante a fé do outro. Louvado seja Deus. É onde se torna importante a fé do outro, né? Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Agora, no dom da fé,
Não. Por exemplo, se o dom da fé estiver se manifestando em mim e eu estiver ministrando sobre você, sua fé se torna praticamente indispensável. Porque o dom manifestado do Espírito, ele é infalível. Ele é imbatível. Ele é uma coisa que não depende de quem o dom está se manifestando. Não depende assim, a manifestação do dom. Não depende. É claro que para que eu tenha o dom manifestado em mim, louvado seja Deus. É claro que para que eu tenha o dom manifestado em mim, é necessário que uma das coisas, eu tenha fé, creia, eu seja um canal desobstruído. Amém? Louvado seja Deus. Para que flua realmente com maior facilidade na minha vida, eu passe a ter mais segurança dessa manifestação. Já o caso de Jesus, a gente percebe que pelo fato de as pessoas não acreditarem nele, lá também em Nazaré, o versículo 5 não podia fazer ali obras maravilhosas. Porque já não era uma constância o dom da fé. O dom se manifestava pela divindade de Jesus, naturalmente. Mas pela divindade, não é como as pessoas dizem assim, se Deus quiser, mas se depender de Deus, o bem sempre estará acontecendo em nossa vida. Se depender de Deus, o bem sempre estará acontecendo em nossa vida. Mas não depende só de Deus, depende de nós também. Necessário que tenhamos fé. É a fé aqui natural. É a fé natural. É a fé com um princípio divino, que todo mundo tem. Todo mundo tem fé. Eu até brinco que uns têm fé demais, outros fé de menos, mas todo mundo tem fé. E Jesus estava operando como Deus. Simplesmente como Deus, com a maior simplicidade, porque Deus opera com simplicidade. Mas por que ele não podia fazer ali maravilhas sendo Deus? Porque precisava da fé das pessoas nele. Precisava dessa fé das pessoas nele. Por isso que eu disse, os que estavam abertos ao seu poderio, que diz o versículo 5, eram poucos, foram esses poucos que, recebendo a imposição de mãos de Jesus, foram curados. Louvado seja Deus. E aí Jesus também comissiona os 12 e os envia de 2 em 2. Lhes dá autoridade sobre os espíritos imundos e manda-os pregar o evangelho. Inclusive, com a atitude de sacudir o pó dos pés, que era uma ação que simbolizava a absoluta quebra de comunhão e a renúncia a qualquer responsabilidade futura por parte dos apóstolos, porque se deixa bem claro a palavra de Deus que, amados irmãos, aquilo que as pessoas não permitirem que Deus faça em suas vidas deliberadamente, Deus não fará. Por isso que está escrito em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato, se ouvir minha voz e abrir o coração, entrarei. Se as pessoas não derem lugar deliberadamente para Deus operar em suas vidas, Deus não operará.
E aí a responsabilidade não é de Deus e muito menos dos seus mensageiros. Nós ficamos completamente isentos da responsabilidade quando falamos a palavra e a palavra não é aceita. Quando nós anunciamos o evangelho e este anúncio não é aceito. Quando nós avisamos ao pecador e ele não dá ouvidos ao que lhe está sendo anunciado. Em Ezequiel, capítulo de número 3, Ezequiel capítulo de número 3, nos diz a palavra do Senhor, versículo de número 18 e 19. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. E eu quero dizer que isso se estende a nós pastores, porque as pessoas ficam achando que nós pastores seremos responsáveis pelas ovelhas no dia do juízo. Não. Já o somos diante de Deus, se ensinarmos-lhes ou não a verdade. A responsabilidade nossa é de ensinar a verdade. Quem não estiver ensinando a verdade, aí sim vai prestar conta a Deus por todas as almas que por suas causas, ou que por sua causa, perderam tempo nesta vida, por não lhes terem ensinado a verdade de Deus, lhe ensinaram normas e regras denominacionais humanas que fazem as pessoas perderem tempo, porque adoram a Deus em vão, honram a Deus de lábios, o coração está distante de Deus, porque ensinam, em vez da palavra, ensinam regra denominacional, ensinam dogmas religiosos. A esses sim vão prestar contas a Deus, pelas almas que perdem tempo e se perderão na eternidade. Dos que pregam a palavra, a responsabilidade já estão livres da responsabilidade, os que pregam a verdade. A responsabilidade agora fica de quem não quer ouvir a verdade, quem não quer pôr em prática a verdade. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. É o que está escrito em Romanos, capítulo de número 12. Deixa eu conferir aqui. Ou é 12 ou é 14 de Romanos? Mas vamos lá. Romanos, capítulo de número 14, versículo 12. De maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então a responsabilidade de quem é pastor é de dar o ensinamento da palavra. Porém, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus já conscientiza os discípulos disso, porque nem sempre a gente faz o convite e pessoas se entregam para Jesus. E aí, quando a gente faz um convite e não há conversão, há um abatimento, há uma tristeza, né, por parte de muitos de nós. Eu me lembro quando há um tempo atrás, ainda mais novo na fé, eu fazia convite e com muita raridade alguém se convertia.
E ficava tão triste, porque eu vi os pregadores dizendo que ganharam 200 almas, 300 almas, 400 almas. Eu digo, meu Deus, não sobra umazinha para mim. Hã? E aí você fica assim, do tipo, poxa, que negócio frustrante, né? Mas nós não fomos chamados para salvar, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Glória a Deus, quando em um convite vem 10, 20, 30, 100, 200, 300, como a gente escuta por aí. Pessoas dizendo, eu preguei em congresso, preguei na conferência, se converteram não sei quantas mil almas, aleluia. O bom é quando essas pessoas permanecem, não é bom quando essas pessoas são nutridas. Eu me dou muito por satisfeito quando, por exemplo, eu consigo passar alguma verdade para as pessoas, que isso vai marcar e influenciar as suas vidas pro resto delas. Fiquei muito feliz quando uns dias desses atrás, eu vivi a experiência de que a nossa vida marcou a vida de muita gente. Me encontrei com algumas pessoas que disseram isso, deram esse testemunho. Jamais vou esquecer do Senhor, pastor, na minha vida. Isso quando eu trabalhava na outra emissora. E já nesta aqui, onde nós pagamos para estar, pagamos para ocupar esse espaço. A vida de algumas pessoas tem sido marcadas. Ainda antes deste dia de hoje, eu estive conversando com 2 obreiros, lhes dando algumas instruções e fiquei maravilhado pela abertura do coração deles em ter recebido as instruções que lhes dei. E falando disso aqui agora com vocês, eu sei que a orientação que eu dei para eles marcarão suas vidas para sempre. Um disse mesmo, essa lição será inesquecível. Um deles disse, essa lição me será inesquecível. Aí a gente riu ali, porque foi um negócio bem engraçado, um exemplo bem prático que demos. Foi muito bacana. Isso que é importante. Você influenciar vidas, nem que seja uma por uma a seu tempo. Procure fazer isso. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero terminar aqui esta abordagem, essa ministração, uma das ministrações, uma das abordagens mais curtas que eu já fiz aqui no Acorda Bênção. E seguir com a continuidade de Marcos capítulo 6, na outra programação. Mas que essas palavras impactem, que essas palavras marquem vossas vidas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essas palavras sirvam de norte para a vossa reflexão, começo deste dia abençoado. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.